Eu não entendo, disse a criatura. O que exatamente você está perguntando? Obadon coçou sua crista emplumada antes de responder. Pensou com certa amargura que qualquer outro no seu lugar já teria desistido. 3 semanas de batalhas entre linguistas, programadores e supercomputadores só para construir um tradutor funcional. Depois, mais uma semana intensiva ensinando história, política e cultura da Aliança ao embaixador dessa nova raça. E mesmo assim, ainda precisava explicar conceitos básicos. Sim, qualquer outro teria desistido de frustração, mas Obadon sofria da mais cruel das maldições, uma curiosidade insaciável. Foi ela que o empurrou para o cargo diplomático nas fronteiras do espaço conhecido. Por isso, estava lá quando o sinal veio do planeta mais remoto da Aliança. Por isso, agora, ele se arrastava nessa missão com um macaco ignorante que precisava ser tratado como uma criança. Estou perguntando se a sua raça já alcançou o Lablonamedadon, a grande dispersão planetária, explicou. Não conhece esse termo? Lablo o quê? Não, nunca ouvi isso. O humano parecia mais interessado na janela do que na conversa. Seus olhos estavam fixos nas enormes naves ao redor do centro de atracação. Provavelmente, nunca tinha visto um porto espacial. Obadon bufou pelas narinas, irritado. A grande dispersão planetária, continuou, é um conceito criado pelo filósofo Gadalin Mablotobinoidjang, no 3º século da 12ª iteração da Aliança. Ele observou a falência do governo em Updalon 4 após uma fome causada por tempestades solares e concluiu que você não está me ouvindo mais, está? Não. Tô ouvindo sim. Vai, continua, disse o humano, olhos ainda colados na janela. Mas será que dá para resumir? Obadon consultou seu tradutor. Resumir, um termo culinário. Curioso. Tudo bem. A teoria diz que uma espécie precisa colonizar um número mínimo de planetas, espalhados por muitos anos-luz, para garantir a sobrevivência a desastres naturais. Um impacto, uma supernova, um raio gama. A dispersão garante que, se um planeta cair, os outros ainda possam ajudar ou evacuar. Coçou a crista novamente. Gadalin sugeriu 6 planetas, mas com o avanço do hiperespaço e novas ameaças cósmicas, hoje o número é 8. 4 raças da Aliança já alcançaram o Lablonamedadon. As outras 2 estão perto. Com a entrada da sua raça, vamos ajudar para que cheguem lá dentro de 1000 anos. Aquela frase finalmente capturou a atenção do humano. Ele se virou devagar, encarou Obadon. Você está me dizendo que cada raça da Aliança tem 8 planetas habitados? Obadon suspirou, um misto de frustração e orgulho. Nem todas, como eu disse, os Glitpan e os Trepliket ainda não alcançaram esse marco, mas estamos próximos. O humano franziu a testa. Mas por que só 8? Por que não mais? Obadon piscou. Mais? Isso é incompreensível. Terraformar um planeta é uma empreitada que consome os recursos de gerações inteiras. Com 8 planetas, garantimos a sobrevivência. O que mais poderia justificar? Mais. O humano parecia prestes a responder, mas nesse instante a porta se abriu. Uma guarda de honra Trepliket, com armaduras negras reluzentes, entrou em formação. Ah, disse Obadon, sua escolta chegou. Eles o levarão à Câmara do Conselho. O humano se levantou. Hesitou por um segundo, como se fosse comentar algo, mas se conteve. Caminhou com passos calmos, cercado pelos guardas. Pés sincronizados, cliques mecânicos. Um silêncio quase ritual. Obadon o observou ir embora. Apesar de tudo, estava gostando de instruir a criatura. Quase sentia pena do quanto iriam traí-la. Heblik estava afundado em sua cadeira sombrio. À sua esquerda,
As sacadas do grande salão se erguiam em degraus, refletindo a hierarquia racial da aliança. Os Trepliquet estavam mais próximos, seres insetoides, silenciosos e meticulosos. Acima deles, os Maproc, mamíferos colossais. Depois, os Prang, massas de vermes conscientes em constante movimento. No topo, os Toglanidan, vaidosos com espinhos coloridos e ornamentos de luxo. E acima de todos, os Zobafin, répteis magros, arrogantes, encarando o centro com superioridade. Essas 6 espécies formavam o núcleo da aliança, e hoje um novo ser seria avaliado por elas. No centro da sala, cercado por paredes altas, havia apenas um púlpito estreito, o poço. Quem estivesse ali precisava olhar para cima, para todos os lados, como um réu cercado por juízes. O local havia sido projetado para provocar reações, medo, reverência, submissão. Heblick estava curioso. Queria ver como o humano reagiria ao peso daquela estrutura. O som de trombetas eletrônicas ecoou pelo salão. As grandes portas se abriram. Lá estava o humano, guiado pela guarda Trepliquet. Quando chegaram ao centro, os guardas se viraram, bateram as patas com sincronia ensaiada e saíram. Um balé de precisão e frieza. Heblick se inclinou sobre a sacada para observar o novo embaixador. A criatura era estranha, uma fusão grotesca das espécies da aliança, mamífero como os Maproc, mais esguio como os Zobafin, pele lisa e rosada como a dos anfíbios, cabelo amarelo, quase lembrando as cristas vibrantes dos Toglanidan. Mas o que mais chamou a atenção foi seu rosto, impassível, nem medo, nem deslumbramento, nenhuma emoção visível. Ele encarou Heblick diretamente. Depois, um por um, olhou para cada sacada do conselho. Calmo, sereno, inquietante. O alto conselheiro, Xizin, se ergueu em sua plataforma. Aqui se reúne o Conselho das 6 raças para celebrar o primeiro contato com a raça humana e estender nossas boas-vindas. Sua voz era ampliada por alto-falantes no fundo do poço. O eco premeditado fazia o som parecer mais imponente. Muitos embaixadores gritaram ali tentando ser ouvidos, um erro comum e humilhante. Mas o humano não caiu nessa armadilha. Quando respondeu, sua voz foi calma, firme, controlada. Eu, embaixador Joseph Baboyan, aceito e retribuo as boas-vindas. Espero que este encontro traga felicidade e prosperidade entre nossas raças. Xizin pareceu satisfeito com a resposta, mas logo voltou a se inclinar, agora com um tom sutilmente venenoso. Prosperidade para a sua raça, sem dúvida, disse. A aliança possui tecnologias e recursos que trarão grandes benefícios à humanidade. Em pouco tempo, vocês conhecerão o luxo e a segurança que desfrutamos. Mas pausou. Nos pergunto, o que nós ganhamos com essa aliança? O humano não se abalou. Acredito que acharão gratificante. Nossas ciências seguem caminhos únicos. Podemos compartilhar conhecimento, cultura, arte, filosofia, tudo que pode enriquecer. Sem dúvida, cortou Xizin com desdém. Mas falamos de benefícios concretos, matérias-primas, mão de obra, vocês compreendem. Investiremos muito na ascensão de sua espécie. Precisamos de garantias de retorno. Foi então que as exigências começaram. Tributos absurdos, impostos impossíveis, juros compostos sobre qualquer tipo de ajuda, acordos comerciais totalmente unilaterais, trabalho não remunerado. Cada espécie da aliança apresentou seu preço. Foi uma emboscada diplomática. Heblick apertou os apoios da cadeira até perder a circulação nas mãos. Sua própria raça, os Glitchipan, havia sido submetida à mesma armadilha séculos atrás. Promessas de prosperidade, seguidas de séculos de servidão econômica. E agora,
fariam o mesmo com os humanos. Ele olhou para o homem no centro da câmara. Nada. Nenhuma reação. Será que sequer entendia o que estava acontecendo? Ou estaria em choque? Finalmente, após quase 1 hora de chantagens políticas, o humano falou. E se recusarmos? O sorriso de Xizin foi letal. Então, enfrentarão toda a força da aliança. 44 planetas unidos esmagarão o que restar do seu poder militar. Tomaremos sua terra. Sua espécie será destruída, fragmentada, escravizada e redistribuída por toda a galáxia. Vamos encontrar uma utilidade para vocês, de um jeito ou de outro. O humano permaneceu em silêncio por alguns segundos. Abaixou os olhos para o dispositivo preso ao seu pulso. Mexeu em algo. E então, levantou a cabeça. Todos vocês, são sortudos. A frase ecoou na câmara. Na última semana, estudei tudo o que pude sobre suas raças. Era meu dever, mas confesso, também era curiosidade. Queria entender quem seriam nossos vizinhos. Andava devagar pelo pequeno púlpito. Cada passo reverberava como um tambor distante. Imagino que tenham escondido o máximo possível. Especialmente o modo como exploram cada nova raça que encontram. Mas ainda assim aprendi bastante. O suficiente para olhar para cada um de vocês e dizer... Fez uma pausa. Sortudos. Cada uma das suas espécies evoluiu em um universo já povoado. Quando chegaram ao espaço, já havia vida inteligente esperando por vocês. Talvez não fossem os melhores vizinhos. Ele soltou um leve sorriso, quase imperceptível. Mas desde cedo souberam que não estavam sozinhos. Parou. Encarou o vazio do salão. A humanidade não teve essa sorte. Evoluímos em silêncio. Por milênios, olhamos para as estrelas e perguntamos se havia alguém lá. Quando finalmente conseguimos sair da Terra, não encontramos nada. Séculos de buscas, vazio, solidão. Olhou diretamente para o alto. Vocês não fazem ideia de quanto tempo levou para encontrá-los. Heblik piscou as 2 pálpebras ao mesmo tempo. Quanto tempo levou? A aliança encontrou os humanos quando eles mal tinham saído do planeta, com uma nave obsoleta. Ou foi isso que eles pensaram? Começou a ouvir murmúrios nas outras sacadas, conselheiros cochichando, perguntas silenciosas sendo feitas, a mesma dúvida que o assombrava. Quanto realmente sabiam sobre os humanos? O embaixador retomou. Quando identificamos o primeiro sinal inequívoco de vida alienígena, eu fui o primeiro a me voluntariar. Subi na primeira nave que consegui, um lixo espacial remendado com esperança e fita adesiva. Tão desesperado estava eu para ver com meus próprios olhos que não estávamos mais sozinhos. Fez uma pausa dramática. Tinha 2 horas de oxigênio quando vocês me encontraram. Um silêncio tomou a sala. O único som era o dos conselheiros digitando freneticamente em seus tablets. Pesquisavam os termos: lixo espacial, remendado com fita adesiva, esperança. Heblik, no entanto, não conseguia desviar os olhos do humano. Por tanto tempo imaginamos como vocês seriam. Quantos olhos teriam? Como pensariam? Como enxergariam o tempo, o bem, o mal? Quais palavras teriam, que nós sequer conseguiríamos traduzir? Sonhamos com ideias alienígenas que nos transformariam. Ergueu os braços devagar, como se abrisse espaço no próprio universo. E agora estou aqui. E estou decepcionado. Silêncio. Tudo o que fizeram hoje, tudo que tentaram impor à minha espécie, já fizemos conosco mesmos. Colonização, escravidão, mercantilismo predatório. Temos nomes para tudo isso. Sabemos reconhecer. Fez uma pausa. Inclusive, mais maneiras. Olhou novamente para o pulso. Mas há uma palavra que não temos. Um conceito que não conseguimos sequer compreender. Algo tão estranho à nossa experiência
Heblick nunca precisou de tradução, um termo tão alienígena que nos escapa. Ergueu os olhos, fitou Heblick diretamente. Lablona Medadon. Heblick estremeceu. O salão estava congelado. Mesmo agora, olhando para todos vocês, ainda não consigo entender como chegaram a essa ideia. Um número mínimo para garantir a sobrevivência? O máximo que estão dispostos a fazer para expandir? Cruzou os braços. A voz firme, fria, letal. Só existe uma palavra humana que chega perto de traduzir isso. Virou-se lentamente para o alto conselheiro Shizin. Olhos fixos, a voz cortante. Complacência. Heblick mal percebeu o assessor o puxando pelo braço. Ele estava pálido. Nas mãos, um dataslate tremia. A voz saiu quase em sussurro. Senhor, estamos recebendo transmissões. Dezenas, centenas, todas em vídeo. Heblick pegou o aparelho. No início, pensou que era uma transmissão defeituosa. Várias imagens sobrepostas, como se tivessem sido filmadas por olhos compostos, típicos dos triplicate. Mas não, cada imagem era um vídeo diferente. E em todos eles, humanos. Centenas de humanos, de todas as cores, tamanhos, idades, alguns em grupos pequenos, outros em multidões, em praças, naves, edifícios, florestas, desertos, todos com algo em comum. Estavam chorando, rindo, gritando, celebrando, expressando uma emoção tão intensa que Heblick não conseguia identificar se era alegria, êxtase ou desespero. A cada segundo, mais vídeos apareciam, cada um com cenários diferentes, céus diferentes, estrelas diferentes. A suspeita caiu sobre ele como um raio. De onde estão vindo essas transmissões? Exigiu, olhando fixamente para o assistente. O jovem tremia. Fizemos um mapa das origens. Aqui está. Ele tocou a tela. O modelo tridimensional da galáxia surgiu. Heblick levou alguns segundos para entender. Os pontos azuis eram os mundos da Aliança. Os pontos vermelhos eram todos humanos. Eram muitos. 38 planetas, 12 colônias lunares, 15 estações em asteroides, 23 frotas nômades. A humanidade já estava espalhada pelas estrelas, e ninguém sabia. Heblick se levantou num pulo ofegante. Não era o único. Ao redor da Câmara, os senadores gritavam, discutiam entre si, encaravam o humano em choque absoluto. Alguns protestavam, outros simplesmente encaravam o vazio. E então, um som cortou tudo. Um leve pigarro. Todos pararam, olharam para o centro. Ele ainda estava lá, inabalável. Imagino que já tenham recebido a mensagem, disse com a mesma calma de antes. Toda a humanidade está em festa, porque finalmente não estamos mais sozinhos. Toda a humanidade. Ergueu os braços como um maestro diante da orquestra. Os 38 planetas, 12 colônias lunares, 15 assentamentos em asteroides, 23 frotas nômades da Federação Terrana enviam seu amor. Centenas de bilhões de humanos esperam pelo meu retorno. Heblick sentiu a garganta secar. Tudo aquilo havia sido uma farsa. Eles achavam que estavam lidando com um povo primitivo, um recém-chegado ao espaço. Mas, na verdade, eram eles que estavam sendo avaliados. O humano finalizou. Então, só me resta uma pergunta. Pausou. Encarou cada um deles, com uma expressão serena, mas impossível de ignorar. Que tipo de vizinhos vocês querem que a gente seja?